Meu Deus! Oh, meu Deus! Senhor, misericórdia, meu Pai! Oh, meu Deus! Há pouco tempo, minutos atrás, pela nossa equipe de reportagem, neste momento aí você vê o desabamento de parte desse prédio. Desabamento, portanto, na região da República, no centro de São Paulo. Incêndio esse que, segundo os vizinhos, começou por volta das 2 horas da manhã, acabou se alastrando também para alguns prédios vizinhos. As imagens chegam a impressionar. Mano do céu! Olha, eu não sei não, pode até, Deus permita que não, viu? Na hora eu só peguei, só subi até o 10º andar, bati em cada porta assim, falei fogo, fogo, fogo e saí correndo. Eu olhei pra trás e eu vi gente correndo atrás de mim, então eu me despreocupei um pouquinho, né, e desci correndo até o 6º, pra poder chamar o resto do meus pessoal, né. Aí nessa hora do fogo eu consegui todo mundo descer. Entendeu? Foi tudo rápido, só deu pra pegar as coisas e descer e chamar os vizinhos do lado, tá? Foi muito rápido, cara, o prédio desceu muito rápido. A imagem dos escombros encerra uma história de poder e decadência. Erguido nos anos 60, feito de concreto, vidro e estruturas metálicas, com um hall de entrada em mármore e aço inoxidável, piso todo de IP e ar-condicionado embutido, o edifício Wilton Paes de Almeida foi considerado um dos mais modernos da cidade. Muitas empresas funcionaram ali até que o Estado tomou posse por causa de dívidas. O edifício virou sede da Polícia Federal em São Paulo. E alguns bandidos conhecidos ficaram presos aqui, como o mafioso italiano Tommaso Busquetta. Com a mudança da Polícia Federal para outra sede em 2003, o edifício de 26 pavimentos aos poucos foi esquecido. Tapumes de madeira foram instalados na fachada para dificultar a entrada de pessoas. Nos últimos anos já aparecia pichado, ficou fechado e acabou invadido. Em agosto de 2015, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar uma denúncia de um morador sobre a ocupação e sobre o risco de desabamento do prédio. No pedido, o Ministério Público solicita que seja feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros para verificar as condições de segurança do prédio. Em março deste ano, o próprio Ministério Público Estadual pediu o arquivamento desse inquérito e se baseou em um laudo da Defesa Civil que, segundo o documento, não constatou riscos na estrutura. Em outro trecho do pedido de arquivamento, eles informam que, apesar da instalação elétrica estar irregular, não havia riscos no prédio. Hoje à tarde, o Ministério Público decidiu reabrir o inquérito para investigar as causas do acidente e a veracidade dos laudos anteriores, que embasaram a decisão de arquivar a investigação. O governo federal, que é dono do imóvel, e a prefeitura da capital, que cadastrou os moradores num programa de moradia, tentavam chegar a um acordo sobre o destino do prédio. O prédio é da União. A gente já estava em tratativa com a União para poder receber esse prédio. A gente estava, inclusive, assumindo esta responsabilidade, porque a Prefeitura não quer se omitir em problemas como esse.
Ele estava com uma cessão provisória à prefeitura, porém a responsabilidade é de todos nós, é uma responsabilidade conjunta. A União é dona da propriedade e a prefeitura, que estava com a cessão, estava auxiliando, junto com a SPU, os entendimentos com as famílias para que essas fossem transferidas para um outro imóvel, a fim de que a prefeitura pudesse fazer as reformas necessárias, porque este imóvel não tem vocação habitacional, então seria transferido aqui a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. As famílias ocupavam o prédio há pelo menos 6 anos. São Paulo perdeu esta semana um prédio modernista. Também foi atingido com aquele desmoronamento o edifício da Igreja Luterana. Sobre este assunto, a repórter Andressa Roger conversou com especialistas. Transparentes e imponentes. O vidro é o principal material usado nas fachadas dos prédios corporativos hoje. E o primeiro a ser construído assim, na cidade de São Paulo, não está mais aqui para contar história. Era o edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, bem no centro da capital paulista. Ele era parte do nosso patrimônio histórico. A grande característica dele, a qualidade dele, estava num tratamento do vidro, de uma leveza dessa estrutura que amparava a fachada, que permitia uma transparência grande. O apelido que ele ganhou, Pele de Vidro, ele é um apelido muito interessante, pois ele mostra, ao mesmo tempo, a grande qualidade dele, que é a delicadeza da construção, né, do detalhe, do detalhamento, e também, de certa maneira, a sua fragilidade. O edifício de estilo modernista virou uma sensação na época pelas novidades por fora e por dentro. Essa revista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, de 1965, destaca que os halls de circulação geral são tratados com mármore e aço inoxidável e os pisos de P por onde passam canaletas com fios telefônicos e elétricos, permitindo total flexibilidade na arquitetura interna. O arquiteto responsável pela ousadia na época foi Roger Smekol. Ele morreu em 1976, aos 48 anos, por causa de um ataque cardíaco. A filha dele, que mora fora do país, conversou com a gente pela internet. Para mim foi como assim, ver um legado arquitetônico do meu pai, que era um edifício importante, um edifício tombado, que foi feito nos anos 60, um edifício super futurístico. Sei lá, eu fiquei meio chocada. Foi como se meu pai morresse outra vez. A igreja Martin Luther, que fica bem ao lado do terreno do edifício, também foi bastante afetada. Daqui de longe, a gente vê que ela perdeu paredes, perdeu parte do telhado. E ela é muito importante para a história arquitetônica da cidade também, porque foi o primeiro prédio em estilo neogótico, inaugurado em 1908, e também a primeira igreja luterana da cidade. Ela foi construída antes da Catedral da Sé. O pastor Frederico, responsável pela Martin Luther, lamenta a destruição. Ela estava 90% original, estava passando por um processo de restauro. A parte interna, madeira, telhado, torre, já tinha sido tudo restaurado. Faltava apenas a parte externa e pintura. Toda a história da igreja luterana aqui na cidade de São Paulo começou aqui. E aqui era a igreja da cidade. O edifício Wilton Paes de Almeida não era a única referência da arquitetura modernista da cidade de São Paulo. Ao longo dos anos, a cidade foi berço, reuniu grandes mestres que nos presentearam com obras impressionantes.